Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu levei stop e decidi parar. Eu sou o trader Thiago Lacerda e vem comigo para a gente ver qual que foi a análise que eu tive no mercado. Galera, é isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente, apesar de ter iniciado com uma ótima operação, eu acabei errando duas operações Errou! e fechei o dia com stop. E qual que foi a minha decisão? Parar de operar. Parar de operar no dia de hoje, né? Já que não encaixou a minha operação a favor do que eu estava buscando. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que isso faz parte de gerenciamento, onde a gente teve um dia excelente, um dia de meta. Então, hoje, a gente preserva isso, já que não encaixou a nossa operação com tanta perfeição. Eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam bem qual era o ponto de visão, do que eu estava esperando, como foi a jogada, do que a gente tinha como objetivo. Olha só, galera, primeiro, vamos aqui no gráfico, para você entender lá do diário, o que que eu estava visualizando no gráfico de diário, no último movimento para o dia, né? E olha só, com o fechamento do gráfico de diário, a gente tinha claro, mas é claramente, como a gente viu na live de ontem, a informação de que a probabilidade seria de venda para rompimento desse ponto. E aqui seria o melhor ponto de venda para esse dia, né? Perfeito, Thiago. Então, quer dizer que o melhor ponto de venda foi respeitado. Porém, galera, o que que a gente teve? Eu tive abertura abaixo do nosso alvo. Então, tecnicamente, eu queria as vendas nesse ponto para buscar um alvo menor. Mas olha o que que o mercado fez no início do dia, né? O mercado veio, né? Com essa analogia que a gente tem, o que que o mercado fez? Vamos aqui voltar aqui por 5 minutos. Ele abriu abaixo do alvo e foi para cima, né? Foi para cima do alvo já de cara. Então, por anatomia, a gente já consegue visualizar que este candle, né, por feito, na verdade, ele vira um gatilho. Então, a força inicial é de compra por eu estar em alvos, né, de estar em alvos. E isso foi se confirmando ao longo do que vinha acontecendo. Qual foi a próxima coisa que aconteceu? Gráfico de 10 minutos também fechou positivo, também gerando opção de compra. Só que não veio na retração para a gente comprar. Exemplo, esse cara aqui, ó, deveria ter vindo testar para a gente comprar. Não veio. Depois, esse cara deveria ter vindo testar para a gente comprar. Não veio. E subiu direto para um alvo, chegando aqui próximo da região de venda, que seria daquele dia. Mas, olha o que é importante. Como 15 minutos fechou um gatilho positivo, a gente tinha ainda uma retração a ser buscada para tentativa de rompimento. E ele veio devagarzinho, devagarzinho, chegou aqui num ponto de retração. Até gerou essa pequena venda aqui, eu não fiz ela, né? Uma venda ali micro de retração, eu não quis fazer ela, esperei o mercado vir em retração. Quando ele chegou aqui, né, no ponto de retração, eu vejo que o 6 fechou positivo. E aqui é onde entra o primeiro critério para você entender a compra no Candle 7, que foi a primeira operação que eu fiz perfeita do dia. Olha só, Uhul! quando fecha o Candle 6, fechou um gráfico de 30 minutos. Olha só que importante. Fechou o gráfico. Opa, eu botei no 60 aqui, desculpa, tá, galera? 60 minutos. 30 minutos. Fechou o gráfico de 30 minutos. O 30 minutos, apesar dele ter fechado em alvo, né? O que que aconteceu? Ele ganhou um ponto importante, ganhou um fundo aqui atrás, ó. Se você olhar ali, ele fechou acima, tá? Fechou acima. E nós temos ainda o alvo macro, que o preço estava acima dele. Então, isso queria me dizer o quê? Me dizer que o mercado abriu continuidade. Esse movimento abriu um alvo aqui nesta máxima. Ó. Ó, pode ver que minha marcação está lá. Ó. Abriu um alvo nessa máxima. Porém, algumas coisas devem acontecer para que eu tenha essa operação do 30 minutos a meu favor. Então, o que que eu precisava para mim ter uma compra aqui nesse candle, né? Qual que é a compra que eu deveria ter para me pegar ela ali? Olha só, eu precisava que o 10 minutos tivesse descido e atingido um alvo. Então a gente muda aqui para o 10 minutos, a gente consegue ver que o 10 veio e fechou em cima do gatilho de reversão. Olha como é engraçado. Então, se o 10 está no alvo, eu preciso do 5 positivo. Quando eu vou para os 5 minutos, o que é que o 5 estava? Positivo. Então,
gerou a nossa compra aqui no preço e eu consegui pegar 200 pontos nessa operação aqui, já de cara, né? Eu estava com o alvo final ali, né? Nesse início eu estava com um alvo aqui em cima, mas ele pegou 200 pontos nessa operação e pingo! 200 pontos no bolso. Perfeito. Show de bola. Aguardamos a próxima operação. Eu saí da operação e fiquei aguardando. Só que nesse mesmo processo, o que que aconteceu? Vinha fechando o gráfico de 60 minutos. Quando o gráfico de 60 minutos fechou, galera, é importante a gente entender isso aqui. Quando o gráfico de 60 minutos fechou, ele fecha um gatilho positivo no alvo, ganhando fechamento. Então, isso ainda me dá a possibilidade de uma compra. Porém, essa compra, ela é mais embaixo. Por que mais embaixo, Thiago? Porque esse próprio gatilho de 60 minutos, ele falhou a sua própria máxima aqui, num gráfico de 10 minutos. Ó, não sei se todo mundo concorda aqui, deixa eu colocar. Fechou aqui. O gráfico de 60 minutos fechou falhando a própria máxima, galera. Quando isso aqui acontece, ele abre um alvo lá na mínima do candle 3 de 10 minutos. Abriu um alvo na mínima do candle 3 de 10 minutos. Com isso, eu já posso estar buscando a venda. A venda para ir para a mínima do candle de 3 minutos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui quais foram os critérios que a gente estaria em busca dessa venda. Ela aconteceu, tá, galera? Ela aconteceu, mas eu não peguei. Eu hesitei a venda ali, apesar de ter ficado perfeita na nossa aula. Eu vou ver se eu coloco esse trechinho dessa venda aqui para vocês, que virou um start. Ó, tudo tá me dizendo que esse preço vai cair e vir aqui na mínima do 3, tá? Tá praticamente dizendo que vai vir aqui, ó. Praticamente, tá assim, gritado. Tá gritado. Na nossa aula eu explico que ali seria uma venda perfeita, mas eu não entrei, eu acabei hesitando, né? E ele foi perfeito. Então, o que que o mercado fez aqui? Ele abriu, né? Gerou esse 10 aqui com um ponto de teste para descer e vir até esse ponto aqui. Só que se a gente olhar essa operação perfeita, já estava encaixada para gerar a operação, ela ia ser tanto aqui pelo 10 quanto pelo 15 minutos. O 15 também estava fazendo uma falha aqui no candle 4 para poder ir lá na mínima do 2. Olha, rapaz, perfeito, Thiago. O 15 minutos só faltou fechar aqui embaixo para poder ir de cara, né? Perfeito. Só que aí essa venda, ela vem pelo gráfico de 5 minutos. E é justamente nesse ponto aqui, ó. Eu tinha saído da operação ali com 200 pontos e eu estava esperando esta venda aqui. Só que quando o gráfico atingiu esse ponto, né, de gatilho de reversão e fechou positivo, ele gerou uma operação de compra, né? Gerou uma operação de compra. Se ele fecha ainda abaixo daqui, eu ia optar pela falha de 60 minutos e vender. Mas ali ele gerou uma micro operação de compra. Não quis fazer ela ainda. Mas aqui não deixou você vender aquela operação que estava falha lá no gráfico de 10 minutos. Eu já estava achando estranho. Falando, cara, o mercado tinha que vir, não veio. O 30 confirmou que deveria violinar ali para subir. Tudo isso veio começando a me deixar com o pé atrás aí no preço. E ele foi lá e subiu. Violinou a máxima do dia, né? Violinou a máxima do dia. Violinou a máxima do dia, o preço deve fazer máxima mínima 50% e fechar. Só que nesse processo, galera, o que que aconteceu? Ele criou um candle que a gente chama de candle Ariel, um candle de pullback no topo do dia. E aqui foi a venda, tá? Essa cara aqui, ele fechou aqui dentro, né? Então, a venda foi nesse cara aqui, ó. Perfeita. Perfeita, perfeita. Só que mesmo assim, eu tava querendo que o preço me confirmasse ali pelo 3 minutos. Aí observa aqui. O que que foi? Por que que eu esperei o 3 minutos, né? Porque nessa hora o 10 fechou positivo ali. E eu esperei que esse candle de 3 minutos aqui, esse outro candle Ariel de 3 minutos, tivesse fechado aqui dentro, ó. Aqui dentro, para eu ter a operação perfeita, né? A operação assim de livro. Mas ele não fechou. Aí, se ele não fechou, ele deixou aberto um alvo ainda para ser violinado. Aí eu acabei hesitando e perdendo toda essa operação aqui de venda que ele causou, né? Beleza. Isso já foi um dos sinais, né? Que eu já me conheço, então já foi um dos sinais que eu tive de falar assim, pá,
hoje o dia tá assim meio estranho, por que que tu não tá hesitando nas operações confirmadas? Tem, olha lá, às vezes você pode fazer alguma coisa errada. E não é que o mercado me fez fazer a coisa errada? Eu fiquei esperando pela falha dos 60 minutos, vamos lá, o alvo até a mínima do 3, até aqui. E o mercado não atingiu esse ponto. Mas quando esse Candle 9 fechou lá em cima, muita gente fala assim, Thiago, você é doido comprando no topo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem essa operação. Eu olhei para os 5 minutos, galera, e olha aqui. Candle 9, né? O mercado veio aqui, ó, testou o fundo do dia. Tinha dado continuidade. Quando o Candle 18 fecha, que é aquele 9 do 10, esse cara vira falha de fundo. Esse cara abre um alvo de cara aqui, ó, para vir no rompimento da máxima do dia, no topo do dia, tá? Ele abre um alvo aí. Então eu não fiz muita questão. 19 abriu, testou para baixo, voltou aqui em cima, eu comprei. Falei, poxa, se ele for para romper, ele vai aí, vai me pagar lá em cima. Essa hora aqui, eu comprei, estava com 200 pontos, comprei 150 pontos de stop e eu estava com alvo aqui de aproximadamente, olha só para você ver, risco-retorno excelente, né? Minha compra estava aqui com alvo aqui em cima, quase 400 pontos. Para um stop de 150 estava excelente. Mas o mercado não confirmou. Ali nós tínhamos vários detalhes e a gente consegue ver exatamente as continuidades do 1, do 3, que não deu continuidade no 18. O mercado deveria ter ido ali e não foi. Falhou. Quando o 19 fechou, já ficou estranho. Rapaz, o mercado tinha que ter ido. Mas mesmo assim, eu deixei o mercado estopar a minha operação. Eu tinha assumido um risco ali e ele não foi. Beleza, então tinha ainda aquele alvo da mínima do 3 aberto para o mercado atingir ele e depois subir. Lembrando que quando falhou a máxima dos 60 minutos, ele abriu um alvo na mínima, porque é uma falha dentro de um gatilho, então ele poderia ir até a mínima. Da mesma forma, para ir até a mínima, ele precisava romper e confirmar. Mas eu vou explicar para você o meu outro stop. Eu tomei um outro stop aqui, tá? Qual que foi esse outro stop? Aqui, quando o mercado voltou para o fundo do dia, ele violinou a nova mínima, né, de fundo do dia, violinou e criou um padrão que eu ensino para vocês, tá? É um padrão de compra. Então, quando ele veio, 22 retornou, eu pá, na compra, né? Gerou uma compra no 22, no mínimo no 19. E aqui, pela segunda vez, o mercado não cumpriu nem com o alvo mínimo que ele deveria ter feito. E quando o 22 fecha, mesmo assim, eu ainda tenho uma compra no 23. Porém, essa compra agora é dentro do candle 22, aonde eu já estava comprado e aqui pelo 1 minuto, a compra do 22, a gente vê que ele não deixou executar essa compra, que é nesse ponto aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê ela aqui? Acho que ela é aqui. Esse cara aqui, ó. Ele não deixou, porque ele desceu para voltar no 22 e falhou, né? Passou para baixo ali. Então, opa, peraí, pode ir até a mínima do 22. Mas tudo bem, eu ainda estava com o meu stop aqui nessa operação, eu estava com o stop aqui, um pouco abaixo do 120, um pouco acima desse ponto. Então, ele ficou, ainda fechou aqui, violinando fundo. Eu falei, cara, agora a última chance é esse 13 aqui, né? 113 aqui, voltar e fechar positivo, que aí o mercado continua subindo. Se ele fechar negativo, ele vai me estopar, não tem outra conversa, né? Eu já estava negativo ali, e aí eu poderia ficar no preço, né? E, infelizmente, pegou meu stop essa operação. Essa operação pegou meu stop e nesse ponto eu fiquei aqui, né, com menos 145 pontos, né? Com menos 145 pontos. Então eu já estava negativo. Olha só, eu tinha ganhado 200 pontos aquela hora, né? Ainda não tinha atingido exatamente. Quando eu atingo 250 pontos, galera, eu não fico mais negativo no dia, independente de como for. Eu não fico. Mas hoje aqui, infelizmente, eu ainda não tinha atingido, então eu ainda aceito perder esse valor. E nessa hora eu fiquei 145 pontos negativo. Ainda com o pé atrás sobre a venda até o final, por quê? Porque os times maiores estavam ainda fechando positivo, ainda estava querendo me dar essa compra. Então, fiquei esperando uma nova oportunidade ou alguma coisa acontecer para ou me confirmar se venda ou me confirmar se compra.
Ele quase confirmou a venda do mercado. Vou mostrar aqui pelos 5 minutos que vai ficar mais claro para vocês. O que que eu estava esperando para ter a venda, né? Aqui nesse ponto, eu precisava de um rompimento e uma confirmação abaixo desse diário. Se ele faz esse rompimento com a confirmação aqui, eu teria uma venda direto lá para a mínima do dia, né? Para cá. Mas ele não aconteceu. O que que ele fez aqui? Preste atenção para você entender. Quando o mercado fechou aqui, ele fechou colado no diário, voltou aqui, testou o semanal, 24 fechou os 120 minutos. Quando os 120 minutos fechou, eu já tinha na mente que eu precisava do 15 minutos positivo, caso ele quisesse subir, 15 minutos negativo, caso ele queira cair. Porém, esse 15 minutos negativo deveria fazer um rompimento, né? Esse rompimento aqui no próprio 5 minutos. E ele veio, tentou, voltou lá em cima, voltou, criou o rompimento. Show! Precisava só de uma confirmação. E esse cara foi, criou uma negação. Perfeito. Se isso aqui aconteceu, eu tenho essa compra que aconteceu aqui? Não, galera, de forma alguma. Eu preciso que o mercado crie um rompimento para baixo com confirmação. Então, já que eu estava testando o alvo que eu queria, eu precisava que o 27 rompesse a mínima, né? Então, aqui eu teria uma venda no 28 já para buscar fundo lá do movimento, mínima lá do movimento. Mas o 28, o 27 não rompe, ele fecha aqui de novo no fundo do dia. Poxa, ok, tudo bem. Quando ele fechou aqui no fundo do dia, tem possibilidade de alta? Micro movimento pode até fazer, mas ainda não era o ponto ideal. Quando o 28 fecha, ele criou uma falha de movimento micro. Gerou uma compra no 29. Só que essa compra no candle 29 é curta. Como curta? Essa compra no candle 29 é apenas até aqui, né? A intenção é que o preço fosse naquele topo e voltasse a cair, né? Já que o 15 minutos fechou negativo. Mas a iniciativa dessa compra micro subiu, né? E eu fiquei de fora dela. Não peguei essa operação. Ele subiu, voltou, foi lá para cima, tentando confirmar ainda uma operação de compra. Eu ainda fiquei com viés de compra ali, nesse ponto, mesmo o 30 fechando aqui. Falei, cara, ele vai dar uma compra micro aqui para tentativa de rompimento, né? Para tentativa de rompimento. O ideal é que ele tivesse criado o rompimento aqui. Não criou. Não criou o rompimento. Então, não tive esta entrada, né? Não tive essa entrada. Mais uma vez, ele estava em um local de alvo aonde ele chegou no alvo, fechou ainda aqui, colado nos gatilhos de reversão, violinando topo de movimento. Isso aqui me dá uma informação, Thiago, máxima, mínima, 50%, tentativa de alta. Essa foi a minha próxima visão. Então eu fiquei aguardando essa micro retração, gerou uma venda ali no candle 33, mas mesmo assim eu já estava muito próximo do alvo, resolvi ficar de fora dela. Veja que o que estava acontecendo? Eu estava hesitando nas micro operações, tentando pegar uma macro, né? Estava hesitando nas micro e as micro estavam andando, só que eu estava querendo pegar a macro, tentando buscar essa informação. Então, o que que o preço fez? Eu aguardei o mercado vir para uma região de alvo, né? Essa região de alvo. Ele não tocou aqui e gerou mais uma vez uma operação micro de venda aqui confirmada, tá? Essa aqui deu venda confirmada. Aí eu falei, vou esperar ele atingir o alvo para eu comprar. E o que que ele fez? Foi lá embaixo, atingiu o alvo, já fiquei de olho, falei, pronto, vou pegar uma nova compra. Então, eu consegui fazer uma nova compra no Kindle 37, mas, de qualquer forma, ele gerou a compra no 38, né? No 38 também gerou a compra. Essa operação, eu calculei o meu risco de 200 pontos. Por quê? Assim, eu tirava aquele stop que eu estava e conseguia me manter protegido. Fazendo o quê? Uma parcial pequena, pequena do preço, apenas para mim executar a proteção, pois se ele atinge 200 pontos e eu só protejo no meu 0 a 0, eu ficaria com a margem de 50 pontinhos só para o preço oscilar e me tirar. Então, aqui a minha decisão é clara. Ou ele vai lá, 200 pontos, e eu tenho uma pequena parcial para deixar eu proteger esse preço, né? No caso, se ele atingisse, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. A minha parcial de 200 pontos estava bem aqui, ó. Bem aqui.
E ele chegou muito próximo, mas não pegou. Isso significa gerenciamento. Eu tinha que executar ela ali. E ele não pegou. Então, fiquei aguardando. Vai lá, ou ele vai lá, ou me tira aqui no 0 a 0. Muitas das vezes, quando a gente está operando, galera, existe uma decisão que o trader chega e quando ele volta para o 0 a 0 dele do dia, começa aquele negócio, eu vou zerar aqui para me ficar pelo menos no 0 a 0, eu vou zerar para me ficar no 0 a 0. E, na verdade, o que que você tem que fazer? Se você assumir um risco, você tem que aceitar com que aquela operação ela ande, né? Para ela cobrir aquele risco e te dar um bom retorno, que era o que eu estava imaginando que o mercado poderia me dar hoje. Mas lá no micromovimento ele falhou e a minha única decisão foi: eu não terei mais risco nessa operação. Vamos para o 0 a 0. Então, eu fiquei aqui no 0 a 0 aguardando ver se o mercado ia subir, e ele acabou fechando ali, confirmando uma operação do gráfico de 10 minutos, né? Aqui é uma venda pelo gráfico de 5 minutos nesse cara, mas aqui ele poderia cair por causa do 10 minutos. O 10 minutos fechou aí perfeito para venda. O único problema é que eu estava em alvo, né? Então eu não ia vender em cima do meu ponto de compra, né? Eu fiquei muito receoso disso. Mas como eu falei para vocês, foi formando micro operações de venda, tipo, uma venda aqui, só que eu estava no alvo de venda, de compra, então prefiro não fazer esse tipo de operação. E o mercado foi gerando essas micro vendas, caindo, gerando micro venda, e não criou o rompimento no ponto que a gente queria. Aí ele veio, rompeu, devolveu, tentou romper novamente, aí eu falei, pronto, agora eu vou esperar o teste, né? O teste, rompimento e nós vamos embora. Mas ele, mais uma vez, não testou, voltou para cima. De novo, criou o rompimento, perfeito. O teste e eu vou embora. Não testou. Então aqui ele voltou novamente para cima. E aqui ficou. Para mim, a confirmação de venda é clara, aqui embaixo. Só precisa de um teste com rompimento. E ele não fez. Então o que, que o mercado veio fazendo? Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Opa! Aqui ele voltou. Preste atenção para você ver que eu não tô criando caso. O que, que eu preciso? Teste com rompimento. Então, o que, que o mercado vem fazer? Já que ele foi para cima, voltou aqui para baixo, rompeu de novo. Criou o rompimento. Eu preciso do teste e eu entrarei no rompimento. Só que precisa testar. Se ele fizer isso aqui, ó, não testa. Isso aí não é teste para mim. Eu preciso de um teste com rompimento. Então, se ele for lá e testar com rompimento, perfeito. Nós temos uma operação de venda, né? Aí essa operação de venda, galera, se ocorrer ela aqui, né, do jeito que a gente está fazendo, você tem um ponto de proteção, que é a abertura do dia, e o ponto de alvo na mínima do dia tentando vir para cá. Só que se ele devolver de novo aqui, não tem a sua venda. Você vai ter que esperar um preço romper e teste com rompimento para você ter a operação. Então é isso. Simples, prático. Simples e prático. Para você ter boas operações, o mercado tem que cumprir com objetivo. Então foi essa a minha visão do dia de por que que o Thiago estava buscando as altas ali, o mercado dando venda e eu buscando alta, foi a quebra do primeiro movimento no início do dia. Ele já abriu em alvo e voltou para dentro do movimento. Então, isso me indica que o mercado pode retrair bem mais alto, né? A minha intenção era essa. Então, eu fiquei buscando as compras a favor dessa análise. Mas, mesmo assim, talvez ele esteja aí esperando uma falha muito mais macro, né, do que essa que eu busquei para a entrada do preço. Mas tá aí. Esse foi o meu dia de hoje. As operações que eu consegui visualizar, o porquê que eu fiz elas, né? Eu espero que vocês tenham entendido o porquê que eu fiz elas. E esse foi o motivo de eu decidir que hoje eu tinha parado minhas operações. Poderia muito bem agora pela tarde tentar buscar isso, tentar recuperar, tentar fazer outras operações, mas não, galera. Segue o seu próprio gerenciamento para que você sobreviva dentro do mercado. E olha só, ontem, com o gain de ontem, e hoje nós nos mantemos positivo. O stop que a gente levou hoje não faz efeito na nossa semana. Então, vamos que vamos e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi relevante, que fez sentido, deixa seu like aqui no vídeo e comenta aí, nova série, para a gente poder abrir aí uma nova série de estudos junto com você, para que melhorem de fato as suas operações. Beleza? Então, vamos que vamos e o próximo vídeo nos aguarda, galera.